Bom, pessoal, então eu estou aqui com um programa aberto, mas antes da gente começar a fazer uma programação para ajudar, né, no desenvolvimento do Windows Setup, a gente vai instalar o Windows Setup. Aqui é o site oficial do Windows Setup. E aqui você tem, clicando em Download, você tem várias versões aqui para você, né, baixar, tá? Essa versão aqui, ó, 6.1.2, já até tinha ele lá, ó. Peguei de novo aqui, né? Dá 2 cliques nele. A instalação é normal, né, pessoal? É a instalação como uma instalação qualquer, né? Português Brasil, clico OK, eu aceito, né? Clica avançar. Ele é um software totalmente gratuito. Clicar avançar novamente, avançar e criar um ícone na área de trabalho, se desejar, avançar, instalar. É um software muito leve, gratuito, tá? E aqui já tá a cara do software, né, de como que ele é. Eu vou instalar o outro aqui, pessoal. Qualquer coisa eu deixo disponível para vocês. Esse Windows Setup, esse daqui, ó, Quick Start, tal. Vamos ver. Vou instalar essa versão. Deixa eu ver se é igual, né? Não sei. Instalar. Tal. Eu acho que essa versão aqui ela é melhor, ó. Colocar Finish. Essa versão é melhor. É essa aqui que eu tava procurando, tá? É um software gratuito. Eu vou deixar disponível aí para vocês, tá? E logo de cara você clica aqui, ó, para criar, né, um pacote, né? Você clica aqui, né, criar um instalador. Você clica aqui em Next. Aqui você vai colocar o nome do seu aplicativo, né, da sua aplicação. No meu caso é TechUtil, tá? 7.3 Molete Máquinas. O site, a gente coloca o sitezinho aqui, vamos colocar techutil.freevar.com, coloca Next novamente. Ó, se você marcar essa opção, você vai permitir que o usuário ele possa trocar o diretório. Se você deixar desmarcado, aí ele não troca o diretório. E nessa opção você faz a instalação no arquivos e programas, tá? Que no caso aqui não é. A gente customiza aqui para a unidade C2 pontos e no caso aqui TechUtil, porque o TechUtil para funcionar ele precisa ficar nessa pasta. Se for instalado em outro lugar não vai dar certo. Então aí eu desmarco essa opção. Agora depende aí de cada um. No próximo aqui é para especificar os arquivos que fazem parte do nosso programa, tá? Então você pode aqui ir no browser e aí você vai selecionar aqui, né? No meu caso é o C2 ponto. Eu tenho aqui uma pasta chamada TechUtil, tá? E aí nós temos o executável, ó. Tem que clicar aqui no executável e clicar em abrir, né? Então ele já vai mostrar dessa maneira aqui, ó, tá? Aqui as outras aplicações que a gente pode estar adicionando, tipo assim, adicionar arquivo, né? Então a gente pode estar pegando todos os arquivos correspondentes à instalação. Por exemplo, deixa eu ver se dá para abrir maior. Pronto, deu para abrir maior. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, esses caras aqui, ó, esse pode. E aí ele lista aqui os arquivos, né? Certo, aqui ele fala se você deseja dar um start depois da instalação, né? Eu vou colocar aqui não, tá? Eu vou colocar aqui para frente. O nome do aplicativo aqui é lá no menu, né? Aqui no menu vai ficar como TechUtil, tá? Ok. Se você deseja criar um ícone para ele desinstalar, né? No menu também você pode criar. E se você deseja deixar um ícone para ele entrar na internet, já que eu botei o site lá, vou colocar aqui também que sim, tá? Vou colocar Next.
Aqui é a licença, são documentos de texto, aqui também, e no caso eu não coloquei nada, vou colocar então Next. Aqui eu vou colocar em Brasil, português, vou colocar Next. Aqui vai ser o nome onde você vai salvar o diretório compilado, né? Então eu vou colocar aqui no E2 ponto, temos aqui o Windows Setup, e eu vou colocar aqui uma nova pasta, tá? Então nessa nova pasta vai cair, selecionar a pasta, ok. Vai cair a instalação. O nome da instalação eu posso deixar Setup mesmo, tá? Se eu quiser deixar um ícone, eu vou aqui, ó, Browse, para que o meu ícone, para que o meu aplicativo de instalação tenha um ícone, né? Eu posso estar selecionando aqui o próprio ícone do sistema aqui, ó, tá aqui útil, tá aqui, ó, ICO, né? E aqui um password. Se eu quiser colocar um password antes de instalar, tem que digitar o password, que não é o caso. Coloque Next e aí Next novamente e Finish. Aí would you like to compile the new script now? Ele falou se você já deseja fazer a compilação, né? Se quiser colocar sim. You like save script before compile, ou seja, depois que for compilado, você quer salvar esse script, colocar que sim também. Ele está mandando falar onde eu vou salvar no mesmo lugar lá que eu compilar, que vai ser no F2 ponto, não, E2 ponto, e no Setup, e aqui eu tenho nova pasta. Eu vou salvar a nova pasta não, eu vou deixar a compilação aqui, ó. Eu vou colocar aqui como projeto, eu vou colocar 0402 21, tá? Que é a data de hoje. E aí salvar. Pronto. Então o que acontece? Ele cria aqui, tá? Ó, o nome do nosso aplicativo, a versão, né? Mas veja que tudo tem um parâmetro, né? Um parâmetro de funcionamento, né? Ó, para poder criar um executável. Então aqui ele está criando, né? Um ícone de instalação e ele vai chamar todos esses arquivos, né? Para fazer a instalação do sistema. O grande problema é que esses arquivos aqui comum para fazer a instalação, ele vai instalar normal. Mas o grande problema é quando se trata de fazer o quê? Coisas que a gente vai ter que registrar, né? Registrar as DLL no sistema da máquina da pessoa que vai utilizar, né? Então aí já fica um problema, né? Então cada comando desse aqui, ele pode ser escrito à unha, né? Ou editado, por exemplo. Aqui veja que entrando nessa parte files, são todos os arquivos relacionados que vão ser salvos, né? Então o que ele faz aqui, ó? Ele pega o arquivo, manda para c2.techutil.exe e aí ele cria o arquivo e ele ignora a versão. Se tiver alguma versão lá, ele sobrescreve, e ele faz isso com todos, tá? E veja que o parâmetro é app, né? Todo o parâmetro aqui é app. Mas eu vou abrir um outro e no Setup para a gente ver. Eu vou fechar esse aqui, eu já gerei o instalador. Veja só, esse foi o que eu gerei agora. Esse aqui é o script, né? A hora que eu quiser eu posso clicar aqui dentro dele e fazer as alterações, tá? São o script, fechei. Esse aqui é o script antigo, né? Ele não dava muita opção aqui nessas partes, tá? Mas veja que o script antigo, ele tem algumas particularidades, né, que foram feitas de, por exemplo, ó, registrar as DLLs, né? Tentar salvar e registrar as DLLs. Então veja que todas que vão para a pasta como arquivos, né, copiados e colados, por assim dizer, eles entram com app, né? E os flag ignore version, né? Flag é bandeira, né? Agora veja que aqui, ó, começa os registros das bibliotecas do tipo TLB. Então aqui, ó, eu faço, né, o registro delas. E aí veja que muda a copy mode, always skipping, não sei o que.
Então ela tem muitos parâmetros importantes, né? Ó, a flag dela, ó, tá vendo? Cada uma tem uma particularidade. E como saber se eu tenho que colocar sys, como saber se eu tenho que colocar app, né? Então, como é que saber essas coisas, né? Então existe uma regra para conversão. Se a gente fechar aqui, ó, quando se trata de um arquivo que nem esse aqui, ó, veja, esse aqui, ó, ele vai para o sistema, né? E às vezes ele vai para dois lugares, ó, ele vai para o sistema e vai para mais um lugar diferente, tá vendo? Aqui, ó, vai para o sistema e vai para outro lugar. Então, cada dólar desse e entra o parâmetro, a gente vê que vai ter alguma coisa que a gente vai ter que acrescentar nossos parâmetros aqui, por exemplo. Aí veja aqui o seguinte, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, veja que aqui, ó, em Files, ele aparece todos os arquivos que ele usa, tá vendo? Todos, tá vendo? As flags, tá vendo? New item. Ó, quando eu coloco o new item, é só um exemplo. Se eu quisesse adicionar um novo item, vou colocar aqui só como um teste, pra vocês verem. Ó, coloquei um novo item, tá vendo? Ó, source. Então aqui é o local do item. Destination name, qual é o nome, o lugar que esse arquivo vai ficar. Destination dir, né? Então olha as opções que tem: Win, sys, sysnative, ó, sysroll 64, ou seja, para plataformas de 64 bits, muda alguma coisa. Então, por exemplo, aquele instalador que está lá, ele não é bom para 64 bits. Teria que usar algo aqui assim, né? Aí veja que tem outras opções, ó, tem vários comandos aqui que, para falar a verdade, eu também tô por fora, preciso estudar muito sobre o Windows Setup. Se vocês puderem compartilhar aí, né? Font install, não sei o que seria. Strong Assembler Name, tá? Não sei o que seria. E aqui são as flags, né? Que é confirmar a sobrescrever um arquivo, não verificar ou checar alguma coisa, ignorar a versão, não comprimir o arquivo, né? Então tem várias. Esse aqui é o geral, mas aí tem as condições. Only if does not feel exist. Somente se o arquivo não existir, ou seja, você precisa fazer uma instalação ou apenas uma atualização no sistema. Ele não precisa sobrescrever todos os arquivos que já tem lá. Ele precisa verificar os que tiver, os que não tiver, ele vai lá e coloca, entendeu? Então aqui tem essas flags que ajudam a fazer isso, que já são flags do sistema, para sistema 32, sistema 64, enfim, reg server, né, para registrar a biblioteca ser registrada lá no sistema. Aqui já é de instalação e desinstalação. Então, veja que tem muito argumento, muita coisa para aprender, né? Que não é fácil. Mas eu vou passar agora aqui, né, na próxima videoaula, a gente já vai começar a entender, por exemplo, ó, que a IDE do nosso sistema aqui, ó, quando a gente cria ela, conforme eu falei na videoaula passada, no Package and Deployment Wizard, ela cria os arquivos e ela cria esse código, tá? Para fazer a instalação aonde deve se ficar cada arquivo e tal, certo? Beleza? Isso é a IDE do Visual Basic 6.0. Já o Windows Setup, ele tem uma plataforma aqui totalmente diferente, tá vendo? Para fazer um instalador. Só que ele é muito mais avançado, né? Muito mais moderno, né?
Bom, pessoal, por enquanto é isso aqui para não ficar grande. Na próxima videoaula, o que a gente vai fazer, que foi prometido na primeira, vai entender que esse aqui vai significar alguma coisa, tá vendo? Esse daqui, ó, vai significar alguma coisa, tá vendo? Que mais? Um diferente, ó. Esse aqui, ó, vai significar alguma coisa. E os que vão significar, cada um que vai significar alguma coisa, ele vai ter que mudar, né? Vai ter que ser mudado para funcionar lá. Então a gente vai entender melhor, acho que está meio confuso ainda, mas a gente vai entender melhor na próxima videoaula. Mas basicamente é converter esse padrão de código de instalação, tá? Para esse padrão aqui de instalação, correto? Então, pessoal, vejo vocês aí na próxima videoaula. Um grande abraço, se inscreve no canal, continua assistindo e até a próxima.